Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e isso há 18 anos, no ar desde janeiro de 99. Como você observou no programa anterior, este mês nós vamos discutir reforma da Previdência. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E hoje você vai acompanhar o último programa desta série de 6 programas discutindo reforma da Previdência referente a um fórum que a AFPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, realizou lá no final de março. As discussões permanecem, as tramitações para a votação permanecem e hoje, como última palestra, ainda falando a respeito da questão do déficit previdenciário, né, se a Previdência é deficitária ou superavitária, nós vamos ouvir agora, convido você a ouvir a doutora Carmen Bressani. Doutora Carmen Bressani, que é da Auditoria Cidadã da dívida pública. Esse grupo é uma organização que trabalha com números e que quer provar para o Estado brasileiro que há necessidade de uma auditoria para que a gente saiba efetivamente o que é feito com o nosso dinheiro, né? Para que não aconteça recentemente o que aconteceu, recentemente não, né? Mas o que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, totalmente falido, sem recursos devido à corrupção, os funcionários públicos sem receber. Então, esse pessoal, doutora Carmen Bressani faz parte deste grupo em âmbito nacional, discute a dívida pública e a Previdência. Eles defendem o seguinte: se for feita uma auditoria na dívida pública, vai se descobrir que há muito mais recursos na Previdência do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Acompanhe. Para 2017, mais da metade de tudo que for arrecadado, 50,66%, destinado a pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Mais da metade vai para o sistema da dívida. De tudo que é arrecadado, de todos aqueles 3.399 bilhões. Qual é o segundo item que representa maior destinação de valores? É a Previdência Social, com 19,13% dos valores do Orçamento Geral da União, que estão de olho nesta reforma tributária, nessa reforma da Previdência. Por que é que estão de olho aí? Eles estão de olho aí para deixar de gastar esse dinheiro aqui e passar esse dinheiro para onde? Para cá, para aumentar essa fatia que ano após ano venha sendo ampliada. Né? Nós estávamos aí próximos da metade. Já para esse ano, já estamos programando o que vamos gastar com dívida, mais ainda do que a metade. Né? A terceira fatia vem aqui, transferências para estados e municípios. Tem um percentual de 7%. A doutora Sandra mostrou na transparência dela, são mais de 5.500 municípios. Todos os estados e mais o Distrito Federal para receber 7% do dinheiro que a União arrecada. A União concentra os tributos para ela, toda a arrecadação, e quando ela distribui,
ela distribui esse pingo para os estados e municípios. Não é à toa que estados e municípios estão de pires na mão, sem ter como pagar suas próprias despesas, as despesas básicas, não é? Porque não tem repasse da União. Quando a gente vai para as despesas das áreas sociais, então é uma tristeza. Olha aqui, quem fica com a maior fatia é saúde, com 3,36%, educação, 3,26%, trabalho, 2,20%, ou seja, são fatias mínimas do orçamento que já vão para essas rubricas sociais, né? Temos outras aqui, 0,04%. Então, veja que nós já tivemos aprovado agora recentemente, que virou uma emenda complementar, está na Constituição, que essas áreas sociais aqui, durante 20 anos, não poderão mais receber nenhum dinheirinho a mais. Esse tanto que é gasto aqui, por 20 anos está congelado. Vocês acompanharam isso? Acompanharam? Que foi aprovado isso recentemente. É isso aqui que está congelado, são chamados os gastos primários. O que é gasto primário? É toda essa despesa do país. Saúde, educação, pagar os professores, pagar médicos, pagar enfermeiras, pagar material de saúde, pagar tudo isso se chama gasto primário. O que não é gasto primário? Está aqui, ó. Isso não é gasto primário. Na exposição de motivos da lei que aprovou isto aqui, que congelou por 20 anos as despesas do país, naquela exposição de motivos estava dito muito claro, tudo que superar, se o Brasil jorrar petróleo, se o nióbio atingir um preço enorme e a gente ficar com uma exuberante performance econômica, tudo mais não poderá constitucionalmente ir mais aqui para a área social, porque nós vamos destinar o dinheiro para o sistema da dívida. Está escrito lá, na exposição de motivos. Então, o que não irá para a área social, irá aqui para juros e amortização da dívida. E esta parte da Previdência Social tem tudo a ver com a dívida pública também. Porque o dinheiro que é retirado daqui, através da DRU, que nós vimos já falar com a Sandra, tem servido para quê? A DRU é a desvinculação de receitas da União. Até agora era de 20%, e recentemente passou de 20% para 30%. Para onde tem ido esse dinheiro que desvinculou da Previdência, que garfaram da Previdência, tem ido para onde? Para cá, para dívida, para pagamento de dívida pública. Mostrando para vocês que em 2015, nós tínhamos uma dívida externa de 545 bilhões de dólares, que corresponde a 1,716 trilhões, não é? Transformando para real. Uma dívida interna de quase 4 trilhões, um total da dívida brasileira naquela época de 5 trilhões 652 bilhões, em dezembro de 2015. 5 trilhões 652 trilhões. Dá para ter ideia do que é isso? Em termos de valor, é um absurdo, né? É muita coisa. E eu pergunto a vocês, se o nosso país fez 5 trilhões de dívida, se ele se endividou desta forma, para onde foi esse dinheiro? Ele pegou esse dinheiro e aplicou em saúde? Vamos de novo. Aplicou na educação? Não. Aplicou no saneamento? Na segurança? Aonde foi esse dinheiro? O problema da dívida pública é que ela não tem essa contrapartida. São mecanismos contábeis
juros sobre juros, mecanismos meramente fictícios que fazem com que esta dívida vá crescendo, aumentando, 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 sem nada de volta para a população. Nós só ficamos cada vez devendo mais e não temos em contrapartida absolutamente nada por causa dessa dívida pública. O sistema da dívida é isso, é uma utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos, ele vai tirando os recursos do orçamento, né, e não financia o Estado, ele não traz nada para o Estado em contrapartida. Dívidas sem contrapartida, juros sobre juros, e o maior beneficiário de tudo isso sempre é o credor, o sistema financeiro. Para vocês terem uma ideia de como é perverso e como a gente vai pagando, pagando, pagando a dívida, e ela, em vez de acabar, ela sempre vai aumentando. Veja só, de 2003 até 2015, o país foi superavitário. Nós não fomos deficitários, nós fomos uma deficitário, entre aspas, vamos dizer, em 16, mas de 2003 a 2015, o Brasil fez superávit, ou seja, teve mais receitas do que a despesa primária. E o superávit foi de 824 bilhões. Olha, 824 bilhões que sobrou para o país. Né? O país destinou o superávit para quê? Para quê? Para pagamento do sistema da dívida. Muito bem. Mas, apesar de ele ter dado todo esse dinheiro para pagamento de dívida nesse período, a dívida pública se multiplicou neste mesmo período de 839 bilhões no final de 2002 para 4 trilhões no final de 2015. Quer dizer, você paga, 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 e a dívida aumenta, 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 sem contrapartida para a gente. E as razões para esse aumento dessa dívida, né, se deve, por exemplo, em grande parte, à atuação do Banco Central. Né? Nós pagamos todos os anos, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós pagamos todos os anos os prejuízos do Banco Central são virados em dívida pública. Antigamente, não. Antigamente, o Banco Central era, como qualquer outra empresa, se desse prejuízo, ia lá na contabilidade, prejuízo acumulado. Agora não, agora o Banco Central faz todas as suas ações, dá prejuízo, e o prejuízo que o Banco Central dá lá vira títulos da dívida pública, e quem paga esse prejuízo somos nós. Nós é que pagamos esses títulos da dívida pública, dos prejuízos que o Banco Central fez, como, por exemplo, esse swap cambial. As coisas em economia, eles botam uns nomes bem difíceis, que é para ninguém, já fala swap cambial, já muda de assunto, porque eu não vou entender isso. Mas é simples. Lembra quando a moeda estava para o dólar, aquele câmbio de 2 para 1? Aí os Estados Unidos anunciaram que ia subir, valorizar a moeda deles. O Banco Central vai valorizar a moeda. Então, todo mundo queria comprar moeda americana. O Banco Central disse, não compre moeda americana, faça aqui comigo um contrato de swap cambial, que é o seguinte, se a moeda subir, eu te pago a diferença. Se a moeda baixar, você me paga a diferença. Isso é um contrato de swap cambial. É simples assim. Milhões de contratos foram feitos. E bilhões de prejuízo gerou isso para o Banco Central. Porque a moeda subiu. Estava anunciado que ia subir. A moeda subiu, o Banco Central pagou bilhões às grandes multinacionais que compraram a moeda, as grandes financeiras que compraram bastante moeda, ficaram com a moeda americana. E quem que está pagando os títulos da dívida pública para cobrir esse prejuízo?
Nós, dívida pública, que não trouxe para a gente nenhuma vantagem, não trouxe absolutamente nada, e nós estamos pagando isso. Esse pacote de ajuste fiscal que colocaram é um pacote de ajuste fiscal que tem inúmeras medidas. Eu botei aqui só 2, né? Mas tem inúmeras medidas, e todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas tiram direitos da população, direitos do cidadão, direitos do trabalhador, direitos do aposentado, e retiram isso. Para que finalidade? Porque se você retira um dinheiro que estava destinado para cá, se você retira esse dinheiro, você destina para um outro lugar. Para quê? Para o sistema da dívida. Não é à toa que nós temos um ministro da Fazenda do setor financeiro. O senhor Meirelles tem um currículo, todo ele, do setor financeiro. Quem dita as regras desse país há anos, e não é só nesse governo, é o setor financeiro. Temos aí a emenda complementar 93 de 2016, que aumentou a DRU de 20% para 30%. Não bastasse 20%, 30% agora vai ser o grampo do dinheiro de todas essas rubricas sociais, inclusive da Previdência. Vai tirar 30% da Previdência. E ainda criou a DREM, que é a desvinculação de receitas de estados e municípios, que não existia isso, agora também para estados e municípios. A emenda complementar 95 de 16, que foi essa foi a PEC da morte, isso nós temos que trabalhar para revogar, porque isso aí é o fim do mundo. Congela por 20 anos os gastos primários, aqueles mínimos gastos que a gente tem hoje com saúde, com educação e tudo mais. Ainda para aqueles que advogam um Estado mínimo, que fala assim, não, eu acho que o Estado tem que ser mínimo mesmo. O Brasil, para ter um Estado mínimo, precisava progredir muito, porque nem mínimo nós somos. Então, nós precisávamos de investimento aqui em gasto primário, que além de serem todos carentes, isso ajudaria a movimentar a economia do país. Mas não, congelamos aqui por 20 anos esses gastos primários. Já vimos agora a reforma que acabou de passar da terceirização, uma reforma trabalhista que querem passar, que leva a algo parecido ao tempo da escravidão. Estão querendo transformar o Brasil numa China, né, para tentar fazer a competitividade da China, que as pessoas trabalham sem direito algum. Né? E a PEC 287, que é essa que nós estamos conversando aqui, que é a bola da vez, que é esse saco de maldades e que acaba com o Estado realmente, porque ele retira o poder de compra das famílias espalhadas por esse país, que, como bem disse a doutora Sandra, com esse dinheiro da Previdência, os municípios vivem. Quando as pessoas lá de todas as suas cidadezinhas recebem o seu dinheirinho da Previdência, muitas vezes sustenta uma família que está desempregada, que vive às custas até do segurado. E isso movimenta os municípios, a economia. Se você retira isso, aí trava de vez. Eu vou passar aqui para vocês, para mostrar para vocês, com base nas publicações da própria FIP, como é que a gente diz, qual é a diferença entre os dados que a gente apresenta e mostra que a Previdência, a assistência, a Seguridade Social, ela é superavitária, e por que é que o governo, quais são as diferenças de número que o governo apresenta para mostrar que é deficitária? Esses aqui são os dados que mostram que a Seguridade Social é superavitária. O que foi considerado nesses cálculos?
tudo aquilo que está previsto no capítulo da Seguridade Social. O capítulo da Seguridade Social da Constituição é muito detalhista. Ele bota tudo que é receita e tudo que é despesa que pode ser usada como Seguridade Social. Então, você tem as receitas de contribuições previdenciárias, urbano e rural, né? COFINS, CSLL, PIS/PASEP, outras contribuições. Né? Tem receitas de entidades da Seguridade Social, diversas delas. Né? Somando todas as receitas constitucionais previstas, você tem os valores de 2005 a 2015 aqui embaixo. Aqui as despesas realizadas, tem aqui os benefícios previdenciários, os benefícios urbanos, rurais, os benefícios assistenciais, assistências aos idosos, aos deficientes, Bolsa Família, com saúde, assistência social, benefícios do FAT, enfim. Tem aqui as despesas com a Seguridade Social que estão previstas na Constituição, no capítulo da Seguridade Social. Confrontando uma com a outra, né? Nós temos aqui o resultado da Seguridade Social superavitário em todos esses anos. Aqui está o resultado da Seguridade Social superavitário. Por que na conta que eles apresentam é deficitário? Né? Então, eu coloquei aqui, são vários os motivos, eu botei alguns, os mais significativos. Né? Um deles é a subtração de receitas por meio da DRU, que foi que a doutora Sandra falou aqui e mostrou muito bem. Aquela desvinculação de receitas da União garfa da Previdência Social 20% todos os anos. E agora, não satisfeitos, aumentaram para 30% da DRU. Desconsidera os recursos de aplicações financeiras dos órgãos da Seguridade Social. Quando a Seguridade Social recebe dinheiro, ela vai lá e aplica. E são dinheiros de valores elevados, e o resultado da aplicação financeira é elevado. E esse dinheiro é aplicado na Seguridade Social. Essas aplicações financeiras não são consideradas como receitas pelo governo. Desconsidera as compensações pela desoneração da folha, insere no regimento geral da Previdência os servidores e os militares. Ora, o servidor público tem um regime à parte, é um regime separado, com regras separadas. Eles podem até querer fazer a unificação agora, mas até agora é um regime à parte, não previsto na Constituição. E os militares, então, é tão à parte que os militares sequer contribuem para a Previdência. A despesa com a Previdência do militar tinha que estar na rubrica lá da Segurança Nacional, lá na parte da Segurança Nacional. Então, eles são incluídos indevidamente. A Constituição não coloca os militares dentro da assistência social, dentro da Seguridade Social, e eles são incluídos por conta do governo. E inclusão de despesas incompatíveis com as despesas da Seguridade Social. Por exemplo, o hospital militar, as despesas com o hospital militar. Eles pegam e colocam como despesa lá na Seguridade Social. Né? O que nós buscamos, né, o que nós queremos, como o nome da nossa associação já diz, é auditar esta dívida. Porque quem deve mais de 5 trilhões não pode ir pagando a dívida sem saber que dívida é essa que nós estamos pagando. Sem perguntar para onde vai esse dinheiro todo que nós pagamos. Quem são os credores da nossa dívida? Porque, por incrível que pareça, os credores da nossa dívida é sigiloso. Nós não podemos saber. Tem sigilo bancário para dizer quem são os credores da nossa dívida. Né? Para onde foi esse dinheiro? Quem se beneficiou com isso? Por que nós pagamos os juros mais altos do planeta? Por que nós pagamos isso? Contrário a todas as taxas internacionais de juros do mercado.
Por que nós pagamos juros tão altos? Então, nós precisávamos de uma auditoria da dívida. Não é calote. Nós dizemos que a gente tem que pagar, sim, mas apenas o que a gente efetivamente deve. Nós não podemos ficar pagando o que a gente não deve. É tudo pago de qualquer maneira, valores que comprometem mais de metade do orçamento público e ainda vem pedir à população que faça sacrifícios terríveis, que recebam menos benefícios do que já recebem, para continuar alimentando esse sistema da dívida. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que há 18 anos, desde janeiro de 1999, discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e eu quero agradecer. Nós fizemos ao longo deste mês de abril e desta primeira semana de maio, ao todo 6 programas que já estão disponíveis, inclusive no nosso canal do YouTube, se você quiser acompanhar, se você perdeu algum. 6 programas discutindo a reforma da Previdência sob diversos pontos de vista. E você pode comprovar que, na verdade, a reforma da Previdência ela realmente só quer prejudicar você, servidor, você, cidadão. Remédio para isso? Mobilização. Acompanhe a sua entidade, acompanhe o seu sindicato, acompanhe a sua associação, participe do movimento, participe da luta, porque depois não adianta chorar. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.